Boa tarde aos alunos do 4º ano do Colégio Castro Alves. Hoje, na nossa aula de matemática, vamos falar sobre frações equivalentes. Vocês já tiveram primeiro contato com frações, né? Frações é quando a gente representa a parte de um todo, ou seja, quando a gente pega algo, reparte aquilo em partes iguais, e aí nós iremos representar essas partes, tá? Então, o que seriam as frações equivalentes? Vamos aprender daqui a pouquinho, mas antes vamos aos nossos combinados. A aula está sendo gravada, os microfones e câmeras têm que ficar desligados. Ao terminar o exercício, não precisam ligar todos os microfones. Levanta uma mãozinha que a tia Andresa vai dar a oportunidade. Vou explicar a matéria e aí nós faremos as atividades da apostila, página 58, para começar, tá? Então, vamos lá, todos com a apostila aberta na página 58. Mas antes de começarmos os exercícios, tia Andresa vai explicar a matéria. Frações equivalentes. Observe que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40 representam a mesma porção do retângulo. Olha só, então aqui nós temos um retângulo, tá vendo? Aqui embaixo nós temos outro, aqui nós temos outros e aqui nós temos outro. O primeiro retângulo, ele foi repartido em duas partes. Dessas duas partes, nós tomamos pegamos uma para nós. No outro retângulo embaixo, nós dividimos em 4 partes. Dessas 4 partes, nós pegamos 2 partes. No retângulo de baixo, a mesma coisa. Nós dividimos em 8 partes e pegamos 4 partes, ou seja, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira e quanto na última, que nós dividimos em 40 partes e pegamos 20 partes, nós estamos pegando a metade de cada uma dessas porções. Ou seja, se eu falar para vocês que 1/2, ele equivale a 2/4, equivale a 4/8, equivale a 20/40 e assim vai embora. Por quê? Porque equi, tá? Equi, a palavra, as letrinhas equi significa igual. Então, equivalente quer dizer de igual valor. Então, 1/2 tem o mesmo valor que 2/4, que tem o mesmo valor que 4/8, que tem o mesmo valor que 20/40. Ou seja, 2 ou mais frações são equivalentes quando representa a mesma porção do todo. Em todos os retângulos, nós pegamos a metade, independente em quantas partes foram divididas. Nós pegamos a metade, ok? Então, olha só o que a tia Andresa trouxe para mostrar para vocês. Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de qualquer fração por um mesmo número não nulo. O que é um número não nulo? Um número diferente de 0. Sempre se obtém uma fração equivalente à inicial. Por exemplo, gente, o que é o numerador? Numerador é aquela partezinha da fração que fica em cima do tracinho. Denominador é a partezinha que fica para baixo do tracinho, ok? Então, se nós observarmos aqui no nosso quadrinho, nós temos todas aquelas frações que a gente viu lá atrás. Ó, 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40. Então, a primeira fração, a fração de 1/2, se eu multiplicar ela por 2, eu vou ter 2/4. Ó, multipliquei 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Ok? Se eu continuar, eu vou multiplicar agora por 4. Ó. 1 vezes 4 igual a 4. 2 vezes 4 igual a 8. Então,
Então, tanto 2/4 quanto 4/8 são equivalentes a 1/2. E agora, a de 20/40. Ó, se eu multiplicar 1 por 20, eu vou ter 20. Se eu multiplicar 2 por 20, eu vou ter 40. E aí nós podemos ir embora, né, fazendo várias equivalências das frações. Então, se eu pegar uma fração e multiplicar ela por um número, eu vou dizer que aquela fração é equivalente a outra. Ou também dividir, como nós temos aqui, ó, 20 dividido por 20 igual a 1. 40 dividido por 20 igual a 2. 4 dividido por 4 igual a 1. 8 dividido por 4 igual a 2. 2 dividido por 2 igual a 1. 4 dividido por 2 igual a 2. Então, eu posso tanto multiplicar as minhas frações equivalentes, como eu posso também dividir. Isso vai ficar mais claro para vocês, na medida que nós formos fazer, que nós fizermos as nossas atividades, tá? Então, só lembrando que fração equivalente, elas vão ter a mesma parte de uma porção, tá? Independente de quantas vezes elas foram divididas, elas vão ter a mesma parte de uma porção. Então, vamos lá. Tá errado, não é livro de atividades, é apostila. Vou até pular rapidinho. Apostila, página 58, ok? Então, nós tínhamos aí antes, lá na página 57, um joguinho, que a tia Andresa até pediu para vocês fazerem esse joguinho antes de começarmos a live. Por quê? Porque ficaria mais fácil para vocês fazerem as atividades agora, tá? Quem jogou, beleza. Quem está com este material aí, pode pegar, pode trazer ele aí para a mesinha de estudos de vocês, onde vocês estão estudando. Vai ser importante também, se vocês tiverem esse material aí, para vocês irem acompanhando e manuseando durante a nossa live, tá? Então, vamos lá. Metade. Metade nós dividimos em 2 partes. Quartos nós dividimos em 4 partes. E oitavos nós dividimos em 8 partes. Então, olha só, se eu pegar essa parte de uma metade, eu vou dizer que eu peguei 1/2. Se eu pegar essa parte da minha pizza, eu vou dizer que eu peguei 1/4. Se eu pegar uma parte dessa pizza, eu vou dizer que eu peguei 1/8, ok? Então, vamos lá. Luzia, João e Francisco estão jogando fazendo tortas. Eles anotaram suas jogadas em tabelas, aquela mesma tabelinha do jogo de vocês, tá? Na primeira rodada, Francisco tirou 3/4. Tia, por que eu sei que é quartos? Lá na atividade, lá na explicação do jogo, estava falando Qzinho de quartos, Ozinho de oitavos, tá? Então, ele tirou 3/4. E na segunda rodada, ele tirou 2/8. Ok? Tirou 2/8. Ele não tirou metades na primeira rodada. Então, o primeiro exercício é: pinte os pedaços nos pratos correspondentes para mostrar como ficou a cartela dele após essas jogadas. Vocês perceberam aí que as pizzas, elas têm o mesmo tamanho, porém, elas foram divididas em partes diferentes, ok? Grava isso aí. Tem o mesmo tamanho, porém foram divididas em partes diferentes. Então, na primeira rodada, o Francisco tirou 3/4. Então, nós vamos lá no quartos, lá onde está escrito quartos. Gente, não é quarto de dormir, não, hein? É quarto de número fracionário. O que nós iremos fazer aí? Se ele tirou 3/4, nós vamos pintar 3 partes. Então, pegue o seu lápis de cor aí e pinte 3 partes. E no oitavos, vocês pintarão 2 partes, ok? Na parte do quartos, vocês pintarão 3 partes, porque ele tirou 3/4. E no oitavos, 2 partes, porque ele tirou 2/8. Então, pintem aí. Tia Andresa vai dar um minutinho para vocês pintarem. Tia, Oi.
metade também é para pintar metade, não é? Não. Ele não tirou metade na primeira rodada. Na primeira rodada, ele jogou os dados, ele tirou 3/4 e tirou 2/8. Ele não tirou nenhuma metade. Então, ele tirou 3/4. Então, uma parte dessa pizza aqui de quartos é 1/4. 2 partes são 2/4. 3 partes são 3/4. A metade nós não vamos pintar. No dado que ele jogou, não saiu metades. Só saiu 3/4 na primeira rodada e na segunda rodada, 2/8. Vamos lá fazer a correção, então, dessa atividade. Na primeira rodada, ele tirou 3/4. Francisco, hein? Na primeira rodada, ele tirou 3/4. Nós vamos pintar lá, ó. Bom, é para pintar, né? 1, 2, 3. Então, são essas partes dessa pizza que vocês irão pintar, porque ele tirou 3/4. Então, cada pedacinho equivale a 1/4, porque foi dividido em 4 partes, ok? Então, ele tomou 3 partes, tá? Lá, o Francisco, letra A, Francisco, 3/4. Então, nós vamos pintar na primeira cartelinha com o nome de Francisco 3/4, porque essa primeira cartelinha faz parte da letra A. Ainda na letra A, continua dizendo que ele tirou 2/8, tá? Tirou 2/8. Então, nós vamos pintar 2/8 na primeira cartelinha. Por quê? Porque na primeira rodada ele tirou 3/4, e aí nós vamos pintar 3 partes, né, de 4. E aí na segunda rodada ele tirou 2/8. Então nós vamos pintar 2 partes de 8 partes, ok? Fala, João Paulo. Ô tia, na correção aí, você pintou essas partes, mas eu pintei, essas pinturas aí que você fez, eu pintei em outro lugar, mas foi no mesmo lugar aí, dos quartos e oitavos, e foi a mesma quantidade, tá certo? Não tem problema, você só tem que pintar 3, aonde você vai pintar não importa, tá bom? Só tem que então pintar 3, na primeira cartela pinta 3, e na segunda, ainda na primeira cartela, na parte de oitavos, pinta 2. Tá bom. Não tem problema. Já na letra B, o Francisco, ele tinha na cartelinha dele 3/4, né? Porque na primeira rodada ele já tinha ganhado 3/4. Então, na letra B, ele já tinha 3/4 e já tinha 2/8. Não podemos esquecer disso, tá? Então, na terceira rodada foi exatamente igual à primeira. Então, ele já tinha tirado 3/4, gente. Então, nós temos que pintar novamente o que ele já tinha tirado. Então, nós vamos pintar 3 partes iguais aqui e 2 partes iguais aqui, tá? Por quê, gente? Porque ele já tinha tirado isso. Então, a cartela dele tá assim na terceira rodada, né? Lá na terceira rodada, a cartela dele está exatamente igual à primeira e à segunda. Só que na terceira rodada, ele tirou exatamente a mesma coisa. Ele tirou 3/4 e ele tirou 2/8. Como ele tirou 3/4, o que vai acontecer? Nós vamos pintar de outra cor uma parte de 3/4. Então, nós vamos pintar da mesma cor uma parte de 3/4. Ok? Vamos pintar da mesma cor. Aí, o exercício diz assim: Francisco tem alguma peça sobrando? Então, vamos pensar com a tia Andresa. Ó, ele tinha 1, 2, 3/4, né? Porque foi a mesma coisa que ele tirou lá na terceira rodada. Foi a mesma coisa que ele tirou na primeira e na segunda, tá? Então, ele tirou lá, ó,
É exatamente o que ele tirou na primeira rodada. Então, na primeira rodada, ele tirou 3/4. Então, é isso aqui, ó. Exatamente o que ele tirou, 3/4. O que nós fizemos quarto ano? Pegamos uma parte, ó. Pegamos uma parte e completamos a pizza. Pegamos uma parte e completamos a pizza. Tem alguma peça sobrando, quarto ano? Sobrou alguma peça? Responde aí no chat para mim. Sobrou alguma peça? Sim. Sim, ótimo. Luiz escreveu que sim, Ana Júlia escreveu que sim, Giovana que sim, Rebeca que sim. Então, sobrou. Então, nós vamos responder a primeira pergunta, ó. Sim, ele tem 2/4. Então, a pergunta era, Francisco tem alguma peça sobrando? Sim, ele tem 2/4. Então, ele tinha 3/4, usou 1/4 e ficou com 2/4. Então, a resposta sim. Aí, olha a pergunta seguinte. Ele poderá fazer uma troca na próxima rodada? Será que ele poderá fazer uma troca? Olha com quantos pedaços ele ficou. Será que na próxima rodada ele poderá fazer uma troca? Quem acha que sim, escreve aí. Sim. Tia, eu não tenho bate-papo. Eu não tenho bate-papo. Não? Então acompanha aí, ó. Sim, na próxima rodada ele poderá fazer uma troca. Ele poderá trocar por que peça, quarto ano? Escrevam aí no chat. Por qual peça ele poderá trocar? Por quartos, mas ele já tem quartos. Ele não vai trocar quartos por quartos. Ele vai poder trocar por quais partes? Metade. Muito bem. Ele vai poder trocar por metades. Acertaram aí quem escreveu metades. Então, ele pode trocar tanto por metades quanto por oitavos. Olha o que a tia Andresa fez. A tia Andresa pegou esses 2/4 e transformou em metade e depois ela transformou em oitavos. Então, nós podemos fazer uma troca tanto para metades quanto para oitavos. Tá vendo a equivalência? Continuou a mesma quantidade, a mesma porção. Porém, agora nós podemos fazer uma equivalência aí. Ele tinha uma metade, agora a gente pode dividir, né, por oitavos. Então, resposta: poderá trocar uma metade por 4/8. Escrevam aí a respostinha. Poderá trocar por uma metade ou por 4/8. Sim, vírgula, ele tem 2/4. Poderá trocar por uma metade, ou por 4/8, né? Ele pode pegar aqueles 2/4 que tem ali, falar assim, ó, eu quero trocar por uma metade. Aí ele vai entregar os 2/4 e vai pegar uma metade. Ou ele pode fazer diferente, ele pode pegar os 2/4 e falar assim, olha, eu quero 4/8. Aí ele vai pegar 4/8. Se ele pegar 4/8, o que ele vai fazer? Ele vai preencher a pizza na parte dos oitavos. Se ele pegar a metade, ele vai preencher a pizza na parte da metade. Então, a probabilidade dele preencher mais uma pizza mais rapidamente vai ser se ele trocar pela metade, né? Porque se ele joga e tira metade de novo, ele preenche outra pizza, ok? Posso passar? Tia, licença. Aqui, não tem onde você pintou de rosa para pintar? Sim, você tem que pintar essa outra parte aí de outra cor. Por quê? Porque na terceira rodada ele tirou a mesma quantidade que na primeira. Ele tirou 3/4. Então, o que ele fez? Ele pegou 1/4 e completou a pizza dele. Então, ele completou uma pizza. Aí ele ficou com 2/4.
Aí esses 2 Mas é só oitavos esse? você poderá trocar ou por uma metade ou por 4 oitavos, ok? Mas é só esse que tem que pintar, tia? Oi? Qualquer É só esse que tem que pintar? Só esse, porque ele tirou a mesma quantidade da primeira rodada. Ele não tirou a mesma quantidade da segunda, ele tirou a mesma quantidade da primeira. Vocês vão pintar igual a tia Andresa pintou aí. Por quê? Porque a cartela dele continua tendo 3 oitavos, perdão, 3 quartos e 2 oitavos, gente. Ele repetiu. A cartela dele repetiu. Então, o que nós fizemos aí? Nós pintamos a quantidade que ele tinha na primeira e na segunda rodada, aí na letra B. Pintamos a mesma quantidade que ele tinha na primeira e na segunda rodada. Esse vermelhinho nós preenchemos com a terceira rodada. Entendeu agora? Tia, pode pintar de qualquer cor. Sim, tia, obrigada. De nada, princesa, qualquer cor. Tá, gente? Por que nós pintamos de novo a letra B? Porque a cartela do Francisco continua sendo a mesma, tá? A cartela dele continua sendo a mesma. A cartela da letra B representa a terceira rodada. Então, quando o Francisco chegou na terceira rodada, ele já tinha 3 quartos e 2 oitavos. Por isso, nós precisamos pintar de novo. Então, próximo exercício. Tia, Na primeira rodada... Oi? Pode pintar de qualquer cor? Qualquer cor, gente. Já te expliquei, já falei isso. Qualquer cor. Na primeira rodada, não era para estar essa resposta aí, eu esqueci de colocar a animação. Vamos lá. Na primeira rodada, João já completou uma torta. Que pedaço ele tirou? Gente, João, tá? João. Na primeira rodada, João já completou uma torta. Para completar uma torta na primeira rodada, ele tem que tirar o quê? Metades. Metades. Aí a B, por favor. Ele tem que... Desculpa, não Volta ouvi. na área B, tia. Não posso. Eu já estou com Volta na 36... área B, por favor. Eu já estou com 36 minutos. Tia Andresa não pode voltar. Depois você assiste ou pega a correção no positivo on ou assiste a vídeo de novo. Começa daí onde nós estamos, ok? Então, vamos lá, gente. Então, para ele completar uma torta, ele só pode ter tirado o quê? Metades, né? Por quê? Porque se ele tivesse tirado quartos, ele não ia conseguir completar, porque o dado não tem, né? Se ele tivesse tirado oitavos, ele também não ia conseguir completar, porque lá no dado não tem as peças todas para completar uma pizza. Então, para completar uma pizza, só há uma possibilidade: ele ter tirado metades. Então, letra C, escrevam aí, ele tirou metades. Agora veja as peças que cada um deles tinha no final do jogo. Luzia terminou o jogo sobrando 3 oitavos. Cada pedacinho de pizza roxa significa oitavos. João terminou com 1 quarto e 1 oitavo. Com 1 quarto e 1 oitavo. Já Francisco terminou com 2 oitavos. Quem jogou, viu que a regra do jogo é: ganha quem completa as cartelas das pizzas, certo? E termina o jogo com menos peças, né? Com menos quantidade de peças. Então, se Luzia terminou com 3 oitavos, João terminou com 1 quarto e 1 oitavo e Francisco terminou com 2 oitavos, quem venceu a partida? Quem venceu a partida? Escreve para mim aí quem venceu a partida. João venceu a partida? Será que João? Luzia. Gente, a regra era completar a cartela com a pizza e terminar com menos fatias possíveis. Quem terminou com menos fatias possíveis? Francisco, parabéns quem digitou Francisco. Não é para abrir microfone, é para digitar, ok? Francisco, por que foi Francisco, gente?
Porque, olha só, se eu pegar a pizza de João e repartir ela no meio, eu vou ter o quê? 2 oitavos, não é isso? Se eu pegar a pizza de João e repartir a pizza ao meio, eu vou ter 2 pedaços de oitavos. Então, Luzia e João, eles terminaram o jogo com a mesma quantidade. Então, é isso que vocês precisam sempre prestar atenção. Se eu pegar as partes de Luzia, se eu juntar as duas partes de Luzia, ela também vai ter 1/4 e 1/8, tá? Por quê? Porque são equivalências, tá? Então, quem venceu a partida? Francisco venceu a partida. Verdade, né, João? O João falou que verdade, ó. Se eu pegar as duas fatias de Luzia e juntar, eu vou ter a mesma quantidade que João. Eu vou ter 1/4 e 1/8, ok? Então, vamos lá. Quem ficou em segundo lugar, gente? Quem ficou em segundo lugar? Bom, tia Andresa já falou, né? Luzia e João, eles terminaram a partida com a mesma quantidade. Por que com a mesma quantidade? Porque se eu dividir a pizza de João ao meio, ele vai continuar com ele vai ficar com 3 oitavos, ok? Pode escrever aí, João, que tia Andresa lê. Ele vai ficar com 3 pedaços. E 3 pedaços é a mesma quantidade que Luzia ficou. Então, João e Luzia empataram em segundo lugar, pois cada um deles ficou com 3 oitavos de uma torta. Então, gente, olha, eu preciso que vocês entendam isso. Apesar de ser fatias diferentes, se eu pegar essas fatias e dividir essa fatia, eu vou ter a mesma quantidade de Luzia e João, tá? Vou ter a mesma quantidade. Se eu pegar a pizza de João de 1/4 e dividir ela ao meio, ele vai ficar com 3/4, tá? Ele vai ficar com 3/4, ele vai ficar com 3 pedacinhos de pizza, ó. 3 pedacinhos de pizza. Ó a tia Andresa cortando aqui, passando o mouse. Ah, é torta, gente? Eu tô falando pizza, é torta? Tá, é torta. Ah, por isso que tá roxa, né? Torta. Ô, tia Andresa, ai, meu Deus do céu, já tô precisando de férias, gente. É torta, tá? Não é pizza. Aqui, ó, ele repartindo essa torta ao meio, ele vai ficar com 3 fatias. Ó, a tia Andresa passando o mouse aqui, ó, recortando, cortando essa torta ao meio, ele vai ficar com 3 fatias. Então, ele vai ficar com a mesma quantidade que Luzia. E Luzia, se eu pegar e juntar esses 2 pedaços aqui, ó, vai dar a mesma fatia, tá? Vai dar a mesma porção. Então, João e Luzia, eles empataram em segundo lugar, pois cada um deles ficou com 3 oitavos de uma torta. Bora para o próximo. Exercício... Ah, eu coloquei de novo. Espera aí. Agora sim. Edna e Luciana estão no meio de uma partida do jogo fazendo tortas. Agora são Edna e Luciana no meio da partida, hein? A cartela de Luciana está assim. Olha a cartela de Luciana. Ela tem metades, ela tem 3/4 e ela tem 1, 2, 3, 4, 5 oitavos, tá? Ela tem isso aqui, ó. Ela tem metades, tem 3/4 e ela tem 5 oitavos. Ela tem uma peça sem uso e agora é a vez dela. Que peça é essa que ela tem sem uso, gente? Ah, João Paulo já descobriu. Ela tem uma peça sem uso. Por quê que você chegou a essa conclusão, João? Fala para mim, abre seu microfone. Quer falar não, João? É porque eu Pode falar.
aqui no dado que eu tenho, tem 1, 2 e 3. Ela deve ter tirado 3 e no M. Aí, então, ela tirou e na pizza só botou 2. A peça tá sem uso, né? Então, ó, sem uso. Pensem nisso aí. Isabela Passos levantou a mão. Qual peça você acha que é, Isabela? Eu levantei sem querer. Ah, mas se você não sabe que peça que é, que peça você acha que está sem uso? Ela tem uma peça sobrando. Que peça que ela tem sobrando está sem uso? Tô pensando. Tá pensando? Alguém já encontrou a resposta? Gente, ó, olhe para a cartela dela, hein? Ela tem metades, quartos e oitavos, tá? Tarsila, qual que é, Tarsila? Metade. Metades. Por que, Tarsila, que é metades? Você sabe dizer? Falar porque eu acho que é metade. Pode. Olha, se você ver, todos. Eu acho, porque todos estão sobrando, só a metade que tá completa. Então é meio estranho isso. Ô tia, o João falou que era metade primeiro. Sim, eu falei que tá certo. São metades. Mas por que são metades? Eu queria que alguém falasse pra mim por que são metades. Que peça é essa? É uma metade. Por que é uma metade? Ô, tia, eu Gente, falei. É Eu falei simples. porque Olha só. Olha só, presta atenção. Se fosse uma peça de 1/4, o que ela ia fazer? Ela ia colocar aqui nessa pizza, né? Ô, tia, eu falei que era. Eu falei resposta. Sim, Ah, você vou falou, só saber. tô explicando. Se fosse 1/4, ela ia colocar aqui, certo? E se fosse oitavos, ela ia colocar aqui. Então, só pode ser uma metade. E que troca você faria com a peça que ela tem? Então, ela tem uma metade, eu posso trocar por 2/4. Olha aí que a tia Andresa colocou. Pode trocar por 2/4. Ou eu posso trocar também por o quê? Eu trocaria por 2. Exatamente. Por 4/8. Essa daí é pessoal, tá, gente? Eu trocaria por 2/4, ok? Olha só, nossa aula tá acabando aqui. Eu ainda teria um pedacinho para corrigir com vocês. Então, nós vamos corrigir na volta, tá bom? Então, olha, nós vamos parar aqui nessa página, que é a página, o exercício da letra C e letra D da página 59. Na volta a gente corrige, tá? Beijão! Tia, Tereza.